Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de Pacote Office. Meu nome é Victor, eu sou o professor aqui do Expert Curso e nessas próximas 3 aulas eu quero mostrar um pouco para você, né, sobre os principais programas que compõem o Pacote Office, que é o Word, esse programa que nós estamos, o Excel e também o PowerPoint, né, que são 3 programas aí de extrema importância em qualquer empresa, seja para um uso mais pessoal, seja para um uso mais profissional. Eu tenho certeza que quem sabe pelo menos o básico, tem uma noção desses programas, consegue talvez um trabalho melhor, um cargo melhor na empresa onde você já trabalha, provavelmente controlar coisas pessoais e ter uma organização muito mais interessante. Esses 3 programas que eu acabei de mencionar aqui, né, tanto o Word quanto o Excel, quanto o PowerPoint, eles pertencem à Microsoft, que é uma gigante da tecnologia, uma empresa muito utilizada, né, no mundo todo. Aí os seus programas, provavelmente como esse, que eu vou mostrar aqui durante todo o mini curso, talvez você já tenha se identificado um pouco. Aqui nós estamos na tela do Word, ele tem a coloração azul. Aqui na tela do Excel, ele tem a coloração verde, que é também um programa extremamente utilizado na criação de planilhas, gráficos, entre outras funcionalidades. E o PowerPoint, que é mais utilizado na parte de slides e apresentações, já vem com a cor laranja, ok? O Word já é mais utilizado nessa parte de criação de documentos, propriamente editar textos, criar e-books e essas similaridades. E olha só, quando você abre esses programas, né, vamos começar e dar sequência nesta aula falando aqui do Word. Quando você abre esses programas, às vezes você fica um pouco confuso. Porque talvez você não saiba muito onde clicar, né? Tem muitas guias que vão mudando as funcionalidades, aparecem várias coisas, mas a notícia boa que eu tenho para você é que muitas vezes você acaba não utilizando tudo isso. São ferramentas extremamente completas, né? Falando aqui propriamente do Word, tem muita coisa que você vai passar longe, você nunca vai precisar nem utilizar. E mesmo assim você vai tirar um bom proveito, né, desse programa, vai conseguir criar os seus documentos. O Word é muito utilizado aí também em trabalhos escolares, né, trabalhos acadêmicos, como eu já mencionei, criação de e-books, uma série de coisas que você pode utilizar aqui para fazer o Word. Simplesmente redigir um texto, uma mensagem, né, uma carta, como falávamos também há algum tempo, você pode simplesmente utilizar para digitar, escrever alguma coisa que venha de você. Tem muita coisa que você pode fazer aqui no Word. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de Pacote Office. Nessa aula nós vamos entrar no Excel, que ele é o programa mais utilizado aí na criação de planilhas, na criação de gráficos, funções e diversas outras funcionalidades. Nós podemos colocar aí o Excel como um dos requisitos mais importantes na hora de uma entrevista de emprego, de uma contratação, na hora de uma promoção. Você consegue fazer diversas soluções com o Excel, justamente por isso ele é tão importante, tão cobrado em qualquer currículo, em qualquer empresa. Eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades básicas, todo o layout inicial, e depois a gente já parte propriamente para a criação de uma planilha bem tranquila, na transformação de uma tabela e criar um gráfico a partir disso. Essa vai ser a sequência da nossa aula. Talvez se você estiver aqui na parte de arquivo, aqui vai mostrar bem parecido com o Word, que a gente viu todos os arquivos, essa faixa da esquerda, e aqui vários modelos. Se você clicar aqui em mais modelos, conforme você vai descendo, né, com a sua bolinha do mouse, tem várias coisas, o planejador de agenda, propriamente faturas, controlador de projetos, tem algumas coisas bem interessantes. Olha só, folha de ponto que você pode explorar, e caso você queira, você pode abrir também no seu Excel. Tem algumas categorias aqui que você pode filtrar. Eu vou clicar aqui nesta parte de voltar. E você já deve ter reparado que a similaridade dele com o Word é muito parecida. Aqui, ó, na guia de página inicial, olha só como a gente tem toda a parte da fonte que nós vimos, bem parecido. Toda a parte do alinhamento também bem parecido. Essa parte superior, né, tanto do Word, Excel e PowerPoint, fica quase igual. Toda essa parte de texto, aqui temos a nossa barra de fórmulas, e o Excel ele se comporta por linhas e colunas. Então, ó, cada clique que eu dou aqui, isso aqui é uma célula, ó. Estou na célula A1, né? Linha 1, coluna A. Então nós temos várias linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5 e assim por diante. As linhas vão descendo. E nós temos a coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. As colunas vão vindo aqui da esquerda para a direita. Se eu clicar aqui aleatoriamente, eu cliquei na célula C4. Eu estou na coluna C e na linha 4 ela já mostra aqui, ó, no canto superior esquerdo qual que é a célula que eu estou. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, pressionar e arrastar, eu consigo fazer uma seleção maior de células. Quando eu dou um clique fora, eu perco essa seleção e fico, por exemplo, apenas em uma delas.
E todas essas linhas e colunas, elas são ajustáveis, então eu posso clicar com o botão esquerdo entre elas, aumentar, por exemplo, a largura dessa coluna, aumentar, por exemplo, a largura dessa, diminuir a largura dessa, aumentar a altura desta linha, aumentar a altura da linha que eu quiser. Tudo isso você consegue ir mudando, né? E aqui a gente vai vendo que fica um pouco diferente. Caso você não queira, clica com o botão direito, você pode vir em excluir. Vou excluir essa aqui, vou excluir essa aqui que eu modifiquei, vou excluir esta aqui. E aí você fica com uma coisa mais padrão. Nas linhas também, eu vou excluir essa linha e vou excluir essa linha. O próprio Excel já se redimensiona partindo da coluna A e partindo da linha 1 para você ficar com uma coisa organizada. E toda essa parte aqui de fonte, como eu já mencionei, é bem parecido com o Word. Eu quero mostrar aqui, aqui temos o mesclar e centralizar, que é muito interessante. Vamos supor, eu vou digitar aqui, por exemplo, planilha de controle. Apertei o Enter. Está aqui na minha A1, né? Coluna A, linha 1. Eu poderia, por exemplo, selecionar da coluna A, por exemplo, até a coluna E e com a linha 2. Se eu clicar aqui em mesclar e centralizar, eu fico com isso aqui, né, centralizado neste ponto. Eu posso alinhar aqui no meio, por exemplo, posso aumentar o texto, aumentar o texto, colocar um outro fundo, colocar uma outra coloração. Toda essa parte de design aqui eu consigo mexer, tá? Então tudo isso eu consigo fazer, são recursos bem interessantes. E aqui ao lado nós temos também essa parte de formatação. Então essa minha formatação está em geral. Eu posso clicar aqui e alterar, por exemplo, né, para um número aqui não vai fazer muito sentido. Posso colocar em moeda, contábil, porcentagem. Vamos colocar aqui, por exemplo, um número aqui, por exemplo, aqui embaixo, eu vou colocar o 10 aqui, vou colocar o 10, deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho dele pra gente ver, vou centralizar. Estou com esse meu 10 aqui, posso colocar aqui em contábil, ele mostra os reais, que é bem parecido com a moeda, tá? Tem uma similaridade muito grande. Posso colocar em número, tá? Já aparece uma outra formatação. Posso deixar propriamente. Olá, estamos entrando aqui nessa nossa última aula do nosso mini curso de pacote Office. Já vimos um pouco sobre o Word, já vimos um pouco sobre Excel e agora vamos falar sobre o PowerPoint, que é um programa muito utilizado até no mundo corporativo, né, no mundo escolar, mundo acadêmico, para fazer a criação de slides e fazer apresentações a partir disso. Nós estamos na tela inicial, eu acabei de abrir o PowerPoint e o próprio PowerPoint ele já deixa vários modelos, vários temas prontos aqui, assim como os outros programas que nós já vimos, só que aqui é muito interessante porque você economiza um tempo gigantesco. Principalmente se você não for muito bom com design ou você não tiver muito tempo para fazer a sua apresentação, né, montar tudo aquilo que você quer apresentar, você pode pegar modelos prontos e editáveis. É claro que variando de situação para situação, uma apresentação mais séria, mais despojada, mais colorida, com cores mais neutras, né? Tudo isso vai depender do que você vai apresentar. Ok? Essa aqui é um recurso bem interessante. Mas primeiramente vamos partir aqui com essa apresentação em branco, partindo com o documento em branco. E olha só, em muitas versões, provavelmente nessa parte da direita já vem com essa parte de designers, que você pode pegar alguns designers prontos. Tá? Então o PowerPoint ele fornece muito isso para o seu usuário. Modelos prontos para você não perder tempo, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai fechar. Quando você abre o seu PowerPoint é isso que você vai ter. Um layout também muito parecido, né, no geral, assim como o Word, assim como o Excel. Todas as guias, página inicial, inserir, design, transações, animações. Já vamos falar um pouco sobre elas e provavelmente aqui na esquerda aparecem os designs. Aqui é a lista do design criado e mais aqui ao centro é propriamente o que nós vamos criar, escrever, colocar imagens e fazer toda a criação, certo? Só para você entender como funciona, aqui nós temos o slide. Eu posso clicar aqui em novo slide, escolher um novo slide, ou posso clicar com o botão direito neste aqui, novo slide, duplicar slide, excluir. Se eu clicar em duplicar, eu consigo duplicar. Ou posso clicar no slide, apertar o Enter, ele vai criando novos slides. Caso você não queira, pode clicar no slide, apertar um Delete. Então toda essa faixa da esquerda aqui, a gente vem controlando propriamente a nossa apresentação em si. Então se você fosse partir do zero, eu poderia clicar aqui para colocar um título, por exemplo, né, apresentação escolar, apenas um exemplo. Eu poderia modificar, né, mover, melhor falando, colocar onde eu quero. Poderia colocar um subtítulo, né, por exemplo, né, trabalho de geografia, apenas um exemplo, ok? Eu poderia colocar este exemplo, talvez posicionar aqui em qualquer ponto. Poderia vir aqui na guia de design, o próprio PowerPoint, como eu acabei de mencionar, fornece alguns designs que eu poderia colocar, melhorar essa minha apresentação. Na maioria das vezes, olha só, conforme você passa o mouse, você já consegue até a visualização. Olha isso aqui, até que interessante, tá?
mas aqui ao lado ele já dá outras opções. Então o PowerPoint ele já vem fornecendo isso para você, para o seu usuário, para você não perder muito tempo e ficar uma coisa bonita. Aproveite esse recurso, ok? E uma coisa muito importante, vamos supor que a gente vai manter essa apresentação, ou propriamente essa aqui, tá? Essa primeira aqui eu acho que ficou interessante. Quando nós estamos falando de PowerPoint, de apresentações, você não pode colocar muito texto, tá? Porque você talvez vai apresentar para algumas pessoas, né? Enfim, em qualquer lugar, e você vai colocar textos-chave, como a gente colocou aqui, por exemplo, né? Apresentação escolar, por exemplo, trabalho de geografia. O que eu poderia fazer aqui, ó? Por exemplo, ao clicar com o botão direito, duplicar slide. Vamos supor que nesse aqui, né, aqui eu posso clicar e vou dar um delete. Aqui eu vá falar, né, talvez do Brasil, né? Então eu poderia colocar palavras-chave, mesclar com as imagens, provavelmente mexer neste meu design. E aí, a partir das palavras-chave eu faço a minha apresentação, tá? Não é para ser uma apresentação, talvez não adianta eu lotar isso aqui de texto e ficar lendo para o meu público. Esse é mais um pensamento de apresentação, mas são os meios para um fim, né? Por que você cria slides? E por que você utiliza o PowerPoint? Por que